Irmãos, como vocês bem viram, o Pedro, meu filho, né? É um menino de ouro, um menino especial, um menino educado, comunicativo, inteligente, mas ele não tem um pingo de paciência. Pedro não tem um pingo de paciência para nada, é interessante demais. Em tudo que nós vamos fazer, nas nossas conversas, quando nós estamos assistindo algum filme, quando nós estamos guardando seus brinquedos, ou quando nós estamos jogando algum jogo juntos, ele é extremamente impaciente. E cá entre nós vivemos em tempos de extrema impaciência. Nós vivemos num mundo de gigantesca impaciência. As pessoas não têm mais paciência para nada, não conseguem mais esperar. E a pergunta que fica é: e nós? Nós sabemos esperar? Ou melhor, pelo menos nós sabemos em quem ou a quem nós estamos esperando? É isso que esse período da última semana de novembro até a semana do Natal, que é o período do Advento, é isso que esse período nos ensina. Ele nos ensina o valor e a importância da espera por causa de quem nós esperamos e por causa de em quem nós esperamos. E na semana passada, nós vimos o texto de Isaías 9, dos versos de 1 a 7, e olhamos para Jesus como o prometido, aquele que viria. Então, naqueles dias, o povo de Israel estava em rebeldia contra Deus. Eles viviam na idolatria, estavam profanando, estavam desonrando, estavam envergonhando a Deus com as suas práticas. E Deus, por meio do profeta Isaías, estava mostrando as consequências que aquele povo sofreria por tamanha rebeldia. Mas em meio a tudo isso, vem o capítulo 9 do profeta Isaías, que Deus ali está mostrando que um menino ia nascer, e esse menino nós sabemos que é Jesus, e ali então foi prometido alguém que viria para pôr ordem em meio à desordem, para pôr ordem em meio ao caos que o povo estava vivendo. Então no capítulo 9, o profeta Isaías confrontou e consolou o povo de Deus, porque mesmo após um longo e severo tempo de escuridão e pecado, que o povo ainda ia viver, haveria redenção, haveria salvação, não só para o povo de Israel, mas também para os gentios, para todos os povos da terra. E é o que diz o versículo 6, que nós lemos no início do culto, do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sob os seus ombros. Então havia sido prometido que nasceria um menino, e nós sabemos quem é esse menino, Jesus, e que ele nasceria para governar para sempre. E ele governaria para sempre sendo maravilhoso conselheiro, aquele que teria as palavras de vida eterna, aquele que teria a palavra certa, na hora certa, para a ocasião certa. Ele seria o Deus poderoso, o Deus forte, aquele que foi dito no Salmo 24, quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte e valente, poderoso nas batalhas, é este Rei da Glória. Ele seria o Pai da eternidade, ou o Pai eterno, aquele que estaria com o seu povo todos os dias de suas vidas, por toda a eternidade. E ele seria o príncipe da paz, o que daria ao seu povo paz sem fim em meio a um caos, em meio à guerra, independente das circunstâncias, pois ele, o menino, Jesus, o Cristo, é a verdadeira paz. Foi este o Jesus prometido que nós vimos na semana passada. Mas hoje nós veremos Jesus como o esperado. Por que o esperado? Porque diante de todas as promessas que nós vemos e recebemos, gera em nós uma expectativa de espera.
Tudo que nós ouvimos que nos promete algo futuro, gera em nós uma expectativa de espera. E é isso que o povo judeu esperava. O povo judeu esperava o Messias, o Cristo, o ungido de Deus, aquele que seria enviado para salvar o seu povo, no meio da escuridão, no meio das trevas do pecado, no meio da idolatria. O povo judeu esperava o Messias prometido. Eles tinham expectativa de espera naquele que havia sido profetizado durante todos os tempos, desde o Antigo Testamento até os tempos de Jesus. Havia naquele povo uma expectativa santa, de alguém santo, que viria para satisfazer o coração daquele povo que estava nas trevas. E eu gostaria de começar lendo hoje, para observarmos Jesus como o esperado. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, versos de 21 a 26, inicialmente, e depois nós seguiremos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 21 a 26. Diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. E para oferecer sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo, piedoso e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Até aqui, vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças por tua palavra bendita. Nós estamos diante dela com os corações esperançosos, cheios de expectativa de ouvir a tua voz e de ouvir a instrução do Senhor às nossas vidas. Eu peço que o Senhor nos conduza durante essa exposição e que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e fale intimamente a cada um de nós naquilo que nos cabe. Nós cremos, Deus, que a tua palavra continua falando e é por isso que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. No contexto desse texto aqui que nós lemos, Jesus já havia nascido, e agora ele havia sido circuncidado, conforme a lei estabelecida lá a Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo 12, onde Deus disse a Abraão, fazendo uma aliança com ele: da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado. Ali era o pacto que Deus estava fazendo com os descendentes de Abraão, né, com o povo que ele mesmo formou para si em Gênesis capítulo 12, quando ele chama Abraão e forma para si um povo com um objetivo e um propósito específico, para que esse povo fosse uma bênção para todos os povos e todas as famílias da terra. Então Jesus aqui no contexto também estava sendo levado por seus pais, José e Maria, para se apresentar no templo, cumprindo a lei de Moisés, cumprindo a lei de ser consagrado e a lei da purificação. Porque lá em Êxodo 13, versículo 2, Deus fala, né, a Moisés que todo primogênito, todo primeiro filho, homem, deveria ser consagrado ao Senhor. Então ele diz: o primeiro filho israelita me pertence. E após o primeiro filho ser consagrado ao Senhor,
eles faziam sacrifícios da purificação para perdão de pecados. E aí era de acordo com as classes sociais, onde Jesus se enquadrou nas rolinhas e nas pombinhas, ou nas pombinhas, né? Mas o que eu quero destacar aqui não é o nascimento e as leis cerimoniais que estavam sendo cumpridas ali. O que eu quero destacar aqui se encontra dos versos 25 em diante. Eu quero destacar a expectativa que os judeus tinham da vinda do Messias. Os judeus, de fato, esperavam pelo Messias. Não era apenas um jargão no meio deles, não era apenas como muitos cristãos nominais. Alguém pergunta: você crê em alguma coisa? Eu sou cristão. Não, eles de fato acreditavam que o Messias viria. Deus estava prometendo a eles alguém que viria para salvá-los e para libertá-los. Então, eles tinham uma expectativa na vinda do Messias, do enviado de Deus. E é isso que eu gostaria de destacar hoje e de refletir em como o Cristo de Deus era esperado por eles. E é óbvio, irmãos, que nem todos os judeus creram em Jesus como o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. Inclusive os próprios discípulos, em dado momento da história, nos evangelhos e em Lucas, e em Atos, principalmente em Atos, nos 11 primeiros versículos de Atos, os discípulos têm suas questões sobre quem seria o Messias e quando ele viria e como ele viria. Então eles tinham as suas percepções de quem seria o Messias e de como ele viria. Mas o que era unânime no meio deles, é que todos o aguardavam cheios de esperança, cheios de expectativas, esperançosos de verdade, de que o Cristo de Deus, o Messias que seria enviado por Deus, viria e estaria no meio deles. E diante de todas as promessas encontradas no Antigo Testamento a respeito do Messias, as promessas messiânicas, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, onde a primeira promessa do Messias é colocada, que o descendente da mulher viria e venceria a descendência da serpente, e ali é conhecido como o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, a primeira vez que o Messias, que Jesus é apontado na Bíblia, desde Gênesis 3,15 até o final da Bíblia, até o final do Antigo Testamento, nós vemos inúmeras promessas messiânicas, e diante delas, de fato, eu gostaria de olhar com vocês hoje para Jesus como o esperado. Jesus, nós vimos ele na semana passada como o prometido, e hoje nós veremos como o esperado. Então, afinal de contas, como Jesus foi esperado pelos judeus? Como é que eles o esperavam? Como é que eles aguardavam a Jesus? E depois de olharmos para isso, eu gostaria de observar em como nós devemos refletir nesse tempo do advento sobre a nossa esperança em Jesus. Ou como nós devemos esperar em e por Jesus nos dias de hoje. Como é que isso afeta a nossa vida? Como é que isso se enquadra no nosso dia a dia? Como é que isso se aplica a nós, pessoas comuns, que trabalham em trabalhos comuns, que vivem vidas comuns, que têm famílias comuns, diante de um grande Deus? E, em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de ver com vocês que Jesus foi esperado como o Consolador de Israel. Versículos 25 e 26, diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Irmãos, a nação de Israel,
ela havia sido formada com um propósito específico. Era proclamar o único e verdadeiro Deus para todos os povos da terra, para todos os povos que estavam à sua volta. Então eles tiveram o privilégio de ser o povo por meio do qual Deus revelaria a todos os povos da terra a sua glória, e de onde viria o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Para quê? Para prover salvação para os pecadores. Era aquele que resgataria o povo dos seus pecados para sempre. Contudo, o pecado fez com que Israel vivesse em desobediência, idolatria e desonra a Deus. E essa forma de Israel viver trouxeram suas consequências a eles no decorrer de toda a história. Então nós vemos na Bíblia, se nós a lemos do princípio ao fim, nós vemos especificamente o Antigo Testamento, que Israel era um povo sofrido, um povo que de fato passava por muitos sofrimentos. E é claro, irmãos, é fato que muitas vezes por consequência dos seus próprios pecados. Eles sofriam por consequência dos seus próprios pecados, mas isso não os isentava dos sofrimentos que eles viviam. Eles de fato sofriam. E por isso, então, era um povo que era sempre corrigido, era disciplinado e era chamado ao arrependimento. E era um povo que nos momentos de sofrimento extremo, nós temos isso relatado em todo o Antigo Testamento, era um povo que se voltava para Deus no meio do sofrimento. No meio do sofrimento era um povo que se lembrava das promessas de Deus. Era um povo que se lembrava que Deus tinha propósitos específicos a eles. Era um povo que esperava pelo Messias que viria para salvá-los, para salvar o seu povo em meio aos piores momentos que eles viveram na história. Se nós pegarmos alguns relatos da história, da história bíblica, por exemplo, quando o povo estava cativo por 430 anos no Egito, o povo não aguentava mais sofrer, mas estava ali como consequência dos seus pecados, e eles clamaram ao Senhor, e o clamor deles chegou a Deus, e Deus vai a eles, se revela a eles, fala a eles, os instrui, eles se arrependem, eles querem retornar para o Senhor, eles querem voltar à verdadeira adoração, eles querem voltar ao verdadeiro caminho, aos verdadeiros propósitos estabelecidos por Deus. Da mesma forma, quando o povo é punido e é levado, uma parte do povo ao cativeiro babilônico, outra parte do povo preso pelo Império Assírio, sofrem arduamente as consequências dos seus pecados. E aí então eles clamam ao Senhor. E Deus ouve o clamor deles. E se revela a eles de novo. E os estende a mão a eles. E os traz de volta. Os coloca no caminho de volta. Os traz de volta de novo. E esse povo se arrepende. Esse povo se curva diante de Deus. Esse povo não quer mais ser idólatra. Esse povo não quer mais amar o pecado, quer abandonar o pecado e quer seguir o verdadeiro Deus. Eles esperavam o verdadeiro Salvador. Eles esperavam pelo resgatador. Eles esperavam pelo Messias, o Cristo de Deus, que os salvou e os salvaria no decorrer de toda a história bíblica. E além disso, não só no meio do pecado, mas no meio do povo haviam homens piedosos, que não estavam imersos no pecado, mas estavam sofrendo as consequências do pecado da nação, do pecado do povo, mas eram piedosos, aguardavam o Senhor, porque confiavam nas promessas de Deus, sem olhar para as circunstâncias, olhando somente para o resgatador e consolador de Israel. E homens como esses são relatados aqui no texto que nós lemos, Simeão. A Bíblia diz que Simeão era justo e piedoso. Ele não era o cara que estava mergulhado, imerso no pecado. Ele não era o cara que estava levando a sua vida e a esperança dele no Senhor de qualquer maneira. Ele era um homem justo e piedoso e esperava
pelo Consolador, pela consolação de Israel. Ele esperava o resgatador nos piores e nos melhores momentos de sua vida. A sua esperança não era baseada nas circunstâncias que o povo estava vivendo. A sua esperança era baseada nas promessas eternas de Deus, durante toda a história para o seu povo. Por isso ele esperava o Cristo prometido, e que o Espírito havia prometido a ele, que ele não morreria sem ver esse Cristo, sem ver esse Salvador. É o que o versículo 26 diz. Fora revelado pelo Espírito que ele, Simeão, esse homem piedoso, não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. O Cristo não é o sobrenome de Jesus, é o ofício, né? É o enviado, é o Messias, como se fosse a tradução do Messias do hebraico, é o Cristo no grego, né? Então é o mesmo sentido, é aquele que seria enviado com um propósito específico de salvar o seu povo. Era o enviado de Deus, o ungido de Deus para salvar o povo de Deus. Então Simeão havia recebido a promessa de que ele não ia morrer antes que os seus olhos vissem o Cristo do Senhor. E você, meu irmão e minha irmã, em quem você tem esperado a consolação da sua alma? Em quem você tem esperado a consolação do seu coração? Em quem você tem esperado a consolação da sua vida, da sua família? Onde você tem depositado a sua esperança para desfrutar de consolo permanente e paz sem fim? Quais são os alicerces que nós temos colocado os nossos pés, esperando consolo, esperando paz sem fim? No começo aqui eu já disse, irmãos, que nós somos imediatistas e vivemos num mundo imediatista, impaciente, assim como Pedro. E por causa disso, normalmente nós queremos fazer o quê? Produzir consolo. Nós queremos produzir meios de consolação para o nosso coração, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso lar, para os nossos próprios desejos, e principalmente nessa época de final de ano. Afinal de contas, no final do ano, todos nós ficamos muito solidários, com os corações muito quebrantados, prontos para servir, prontos para fazer alguma coisa. E aí então, nós passamos pelas festas, festas das famílias, festa da empresa, festa da igreja, passamos pelos reencontros. Quantos amigos que moram fora, trabalham fora, nós nos encontramos agora, nesse final de ano, que retornam solidários para passar o final do ano com suas famílias, rever amigos. Passamos por diversas confraternizações, comida boa e presentes, o que é muito bom, irmãos, o que é muito bom. Contudo, essas coisas nos dão uma falsa sensação de consolo, no meio das dores e dos sofrimentos que nós temos enfrentado, não durante um mês, não durante um dia, não só durante um ano, mas durante toda uma vida. E nós tentamos nos autossatisfazer, nos autoconsolar. E tá bom, do dia 15 de dezembro até o dia 3 de janeiro, é um consolo considerável. E nós fazemos isso, tentamos produzir consolação. E nessa correria das festas, da solidariedade, da amizade, das confraternizações, dos presentes, nós somos tirados da calmaria da espera. Nós somos tirados do verdadeiro propósito desses tempos. Nós somos tirados da esperança naquele que de fato pode consolar as nossas vidas de verdade. Jesus. Não uma festa, não uma confraternização, não uma árvore de Natal com os pés recheados de presente.
não boas comidas na nossa mesa no dia 25 e no dia 1º. Mas por causa dessa correria, nós somos tirados do centro. Nós tiramos o nosso coração do centro. Nós passamos a não buscar consolo em quem nos dá verdadeiro consolo, que é Jesus. É nele, irmãos, que Simeão esperava a consolação de Israel. Simeão não esperava a consolação do seu povo em outras coisas, em outros eventos, em outros lugares. Ele esperava no Messias, no Cristo, no ungido, no enviado de Deus para consolar o seu povo. E não só a consolação de Israel, irmãos, mas aquele que traria consolo e salvação para o seu povo eleito dentre todos os povos da terra. Olha o que Simeão continua dizendo dos versos 28 a 32. Ele diz, o texto diz: Simeão o tomou nos braços, tomou Jesus no templo, nos braços, e louvou a Deus dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para os gentios e para a glória de Israel, teu povo. Simeão estava dizendo que o Salvador prometido para todos os que crescem em seu nome, dentre todos os povos da terra, havia chegado, e ele e os seus olhos estavam o vendo a olho nu, e ele então poderia ser despedido em paz por Deus. Ele está dizendo de fato que ele poderia morrer, porque os seus olhos viram a salvação de todos aqueles que creriam em Jesus. Essa deveria ser a esperança e o consolo do povo de Deus, irmãos, no tempo dos profetas, quando eles buscaram consolo num bezerro de ouro, quando eles queriam voltar para as comidas do Egito, para comer o arroz, o amendoim, porque era muito bom. Essa era a esperança e o consolo do povo dos tempos de Jesus, que se dobraram e se curvaram diante de governantes pagãos e diante de diversos governantes que puniram severamente o povo de Deus. E essa deve ser a nossa esperança hoje, irmãos. O Cristo, o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque nós também precisamos de consolo no meio dos sofrimentos que nós vivemos. Nós também precisamos de consolo no meio das nossas dores, no meio das nossas lutas, sejam elas por causa do pecado ou não. Nós precisamos de um consolador. E o único que pode prover a nós verdadeira consolação é Jesus. Ninguém e nem nada mais pode prover consolo eterno a nós, somente Cristo. É o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 1, no versículo 5. Ele diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Paulo estava convicto de que todo consolo que ele precisava e o consolo de que todos os coríntios iam precisar era encontrado nele, em Cristo. Somente Cristo é o consolador do seu povo. Somente Ele traz consolo genuíno, verdadeiro aos nossos corações, apesar das circunstâncias e independente delas. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Será que nós temos esperado o consolo em Jesus? De verdade mesmo? Será que nós temos buscado em Jesus o consolo da nossa alma, dos nossos corações, das nossas vidas? Ou nós temos trocado o prazer da espera pelo consolador, por soluções imediatas e momentâneas, que se vão como palha em meio ao fogo?
As soluções imediatas, irmãos, escrevam isso, guardem isso no coração de vocês. A espera por Jesus é dolorosa, mas ela vale a pena, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Agora, as soluções momentâneas, imediatas, elas são como palha lançada numa fornalha. Elas nem apareceram e já se vão embora. Nós precisamos pensar sobre isso, irmãos. Nós temos a Bíblia e nós temos a instrução dela nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, irmãos, nós vemos Jesus aqui esperado por seu povo como o Redentor de Jerusalém. E eu quero ler com vocês dos versos 36 a 38. Que diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. E então permaneceu viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixou o templo. Nunca deixava o templo. Adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O povo de Israel não só esperava Jesus como o consolador do seu povo, mas como o redentor do seu povo. No templo, onde Simeão havia acabado de se dirigir a Jesus como o consolador de Israel, estava também essa mulher. E como diz o texto, o nome dela é Ana. Ela era profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Uma mulher muito idosa. E aqui nós temos um relato interessante. O texto diz que Ana era profetisa. E a questão é que Israel havia ficado um período chamado período interbíblico, ou período intertestamentário, que é o período entre um testamento e outro, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, entre Malaquias e Marcos, que foi o primeiro evangelho escrito. O povo tinha ficado por 400 anos sem nenhuma voz profética no meio deles. Então, quando acabou a profecia de Malaquias, nenhum profeta mais foi levantado no meio do povo de Deus, e não há relato disso na história, por 400 anos. O tempo passou. É conhecido como o tempo do silêncio, onde Deus não falava mais ao seu povo. 400 anos se passam entre um testamento e outro, de Malaquias a Marcos. E nesse período, desses 400 anos, Israel havia sido dominada por diversos líderes e de diversas nações. Então Israel foi dominada pelos persas, foi dominada pelos gregos, e agora, atualmente, era dominada pelos romanos. E nesse tempo de 400 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa boa, inclusive. Nós oramos aqui pela Bíblia. Foi nesse tempo onde a Vulgata Latina foi escrito, onde foi traduzido o texto do Antigo Testamento, que era no hebraico, foi traduzido inteiro por um time de tradutores. Durante 7 dias traduzindo, foi traduzido todo para o grego. Então, nesse tempo, muitos sofrimentos e muitas guerras sangrentas também fizeram parte da história do povo de Israel, porque era uma guerra de posses, era uma guerra de soberanias, era uma guerra de quem tinha mais e onde tinha mais, e onde eu não tinha eu ia tomar de forma bélica. E o povo de Israel sofreu muito. E Ana, como o texto diz, era uma mulher idosa. Então Ana havia experimentado de muitos desses sofrimentos no decorrer dos anos de sua vida.
Por isso, como boa judia que era, ela também esperava um redentor que libertaria o seu povo das garras do Império Romano. Por quê? Porque todos os judeus esperavam um Messias, só que um Messias de guerra, um guerreiro político que livraria o povo das opressões e estabeleceria paz na terra, vencendo todas as batalhas de guerra contra todas as nações ao redor, contra todos os povos. Era esse Messias que eles esperavam. Só que agora, irmãos, Ana presencia um fato que não tem como sair do seu coração. Ela presencia Simeão, pegando o menino nos braços e falando, cheio do Espírito, a respeito dele, como o Cristo de Deus. E naquele momento, Ana não teve dúvidas de que o Redentor que Jerusalém precisava estava no meio deles. Ela sabia que aquele que eles esperavam durante toda a história havia chegado. O próprio Deus havia falado diante dos seus olhos, pelos lábios de Simeão ali no templo. E aí o versículo 38 diz que ela deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nós percebemos que não só Simeão e Ana esperavam o Redentor e o Consolador, mas haviam ali muitos que esperavam a redenção de Jerusalém. E naquele momento, todos eles estavam certos de que a redenção havia chegado até eles por meio do menino Jesus. Jesus estava nascendo para trazer redenção para o seu povo, como Deus havia prometido em todo o Antigo Testamento. Queridos, o advento nos lembra que a redenção, o resgate que nós também precisamos, nós só podemos encontrar em Jesus. Irmãos, o pecado nos separou de Deus e nos fez escravos. E nos fazendo escravos, Ele nos tornou incapazes de nos voltarmos para Deus por nossas próprias forças. Por causa do pecado, agora nós não conseguimos ir a Deus por nossas próprias forças, por nossa própria vontade. Por isso, nós também precisamos de um Redentor, porque não podemos prover redenção a nós mesmos. Nós não podemos nos auto-redimir. Nós não podemos nos auto-purificar. Nós não podemos fazer isso. E diante de todo o contexto que nós vivemos hoje, nós também somos tendenciosos a tentar prover um Redentor para nós, a tentar prover alguém que vai nos redimir de alguma coisa. Olhe bem, nós passamos por praticamente 2 anos de pandemia, diante de um sistema político falido, quebrado, corrompido. Ao redor do mundo, acontecendo guerras e mais guerras. Algumas a mídia mostra, outras não. Injustiça social e barbáries acontecendo a olhos nus. Diante de tudo isso, irmãos, o nosso grito também é: nós precisamos de um Redentor. Nós precisamos de resgate. Nós precisamos de alguém que nos resgate. O problema, irmãos, é que quando pensamos isso, nós queremos prover redentores. Nós queremos encontrar redentores no meio do sistema. Só que a redenção que nós precisamos, ela não virá com o cessar da pandemia. Não veio. A redenção que nós precisamos, ela não virá com um novo presidente assumindo o trono. Ela não virá com um decreto de paz em meio às guerras que nós temos vivido. Ela não virá com uma sociedade polida e moralmente sã, que se cuida ao invés de se autodegradar. Ela não virá dessa forma. O único meio eficaz de redenção que nós temos é Jesus. Só Jesus
pode prover a redenção que nós precisamos. Ele nasceu para redimir e salvar o seu povo em meio a um caos que vai além do caos político e além do caos social. Um caos na alma, irmãos. Uma escravidão espiritual. O maior de todos os problemas da humanidade. O pecado. A inimizade com Deus. Às vezes nós somos mais preocupados em fazer uma política de boa vizinhança e não sermos inimigos de todas das pessoas que estão à nossa volta, mas não estamos nem aí em sermos inimigos de Deus. É essa redenção que nós precisamos, a redenção da inimizade com Deus, porque Jesus nasceu para que nós não morrêssemos eternamente no pecado. Foi por isso que Jesus nasceu. Jesus não nasceu para que ele fosse um bebezinho bonito e um agente de justiça social na terra. Não, irmãos. Ele nasceu para que nós não morrêssemos eternamente nos nossos pecados. É o que Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14 nos diz. Lá diz o seguinte: porque ele nos resgatou do domínio das trevas. Nós estávamos dominados pelo pecado, escravos do pecado, dominados pelas trevas. E essa palavra aqui, domínio, significa uma escravidão pela qual nós jamais conseguiríamos sair com as nossas forças. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Mudou a nossa condição. Nos tirou de uma condição de escravidão para uma condição de liberdade. Nos tirou de uma condição de morte para uma condição de vida. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. É esse Redentor, e é a essa redenção que Ana e os demais esperavam para Jerusalém. O perdão de pecados, irmãos. Eles estavam aguardando alguém que os libertaria do caos da alma, perdoando os seus pecados. E só Jesus poderia dar a eles essa dádiva, irmãos. Ser bonzinho não perdoa pecado. Ser politicamente correto não perdoa pecado. Fazer boas obras não perdoa pecado. Porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Jesus entregou o seu Filho, na cruz do Calvário, para que ao ser moído por causa dos meus e dos seus pecados, e ter o seu sangue vertido naquela cruz, nós pudéssemos ser declarados justos diante de Deus. A culpa que devia estar sobre os meus e os seus ombros, Jesus carregou no madeiro. É por isso, irmãos, que nós precisamos pensar que o pecado com o qual nós estamos flertando e brincando todos os dias, levou o Filho de Deus à cruz. Não é brincadeira, irmãos. O pecado teve uma punição severa na cruz do Calvário. Mas há redenção de pecados. Quando nós cremos no sacrifício de Cristo, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós mudamos de direção, mudamos de vida. A nossa liberdade cristã não é para você fazer o que você quer da sua vida. A liberdade cristã é para que você tenha liberdade de dizer não ao pecado que você era escravo antes e vivia escravizado nele, acorrentado, preso nele. Se nós temos esperado redenção em algo ou alguém que não é Jesus, nós precisamos nos arrepender, irmãos. E nós precisamos crer no perdão dos pecados por meio do sacrifício de Cristo. Não se engane. É mentira do diabo quando ele diz que você não precisa se arrepender e não precisa confessar e crer. É mentira. Se nós não esperamos redenção em Jesus, nós vamos viver eternamente escravos do pecado. Eternamente escravos. Não é um dia, nem uma semana e nem um mês. É eternamente escravos.
mas se nos arrependemos, temos redenção. Nós somos redimidos, a dívida é paga. E aí também nós não vamos desfrutar de vida por um dia, por uma semana ou por um mês. Nós vamos desfrutar de vida abundante, vida eterna com Deus. Por isso, irmãos, esperemos pela completa redenção, pelo completo resgate dos nossos pecados, na pessoa bendita de Jesus. É Ele quem perdoa os nossos pecados. É assim que eles esperavam. E é assim que nós devemos esperar. Queridos, o advento, ele conecta os nossos corações aos corações dos profetas do Antigo Testamento, porque eles ansiavam pelo Messias prometido que viria. No advento, nós cristãos abraçamos o verdadeiro sentido da espera e reconhecemos que não estamos desesperados pela condição do momento presente, mas esperamos ansiosamente pelo banquete divino que Jesus está preparando para nós. Nós não vivemos desesperados com as circunstâncias, não são elas que ditam o que nós esperamos. Nós esperamos por aquele grande dia, que nós estaremos assentados. E aí não vai ser uma mesa assim, vai ser uma mesa imensa, e nós estaremos ao redor dela, ceando com os nossos irmãos e sendo servidos pelo nosso Senhor, como diz a parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Ele mesmo se vestirá de servo e nos servirá o seu banquete. Que possamos entender, irmãos, que a espera em Jesus é uma disciplina valiosa na vida cristã. Faz parte da vida cristã, irmãos. Nós vivemos num mundo imediatista, mas nós somos convidados a esperar. E nós precisamos praticar essa disciplina. A questão é como é que nós vamos colocá-la em prática na nossa vida. Como é que nós vamos esperar em Jesus no meio de tudo que nós temos vivido? Nós precisamos nos lembrar que há um verdadeiro sentido, há uma razão genuína, inclusive nos tempos de espera. Para os profetas do Antigo Testamento e para os judeus dos tempos de Jesus, a espera era por aquele que viria. Agora hoje nós esperamos por aquele que veio e voltará para nos buscar. Que o nosso coração esteja ancorado nisso, que nos lembremos sempre que o nosso Senhor veio como prometido e voltará como prometido. O nosso desafio é como é que nós o aguardaremos nesses tempos. Oremos ao Senhor.